Hoje poderemos prestar atenção a dois exercícios poéticos por parte de George Agamben. Um que se intitula Se abolito l'amore, ou melhor, não é o título, mas é o primeiro verso, e outro Guardati Italia dalla stessa Italia. Talvez seja a hora de prestar atenção não só aos textos mais teóricos, mas também a este exercício poético, o que não deixa de ser intrigante. Podemos nos perguntar o que leva um filósofo a escrever em verso. Então podemos, metodologicamente, podemos começar por ler, tentar traduzir e depois ver quais os comentários, o que se pode dizer em relação a estes dois exercícios. Si è abolito l'amore in nome della salute, poi si abolirà la salute. Si è abolita la libertà in nome della medicina, poi si abolirà la medicina. Si è abolito Dio in nome della ragione, poi si abolirà la ragione. Si è abolito l'uomo in nome della vita, poi si abolirà la vita. Si è abolita la verità in nome dell'informazione, ma non si abolirà l'informazione. Si è abolita la Costituzione in nome dell'emergenza, ma non si abolirà l'emergenza. Este poema, este exercício de composição poética, data do dia 6 de novembro de 2020, já tem um ano. O outro exercício poético data de 16 de 3 de 2021. Mas antes disso, tentemos ver o que pode dar em português. Se abolito l'amore poderia traduzir por aboliu-se o amor. Mas talvez seja uma boa escolha escolher traduzir não por aboliu-se, mas por o amor foi abolido. Aboliu-se é mais impessoal. Se abolito seria uma transposição gramatical correta, mas talvez em português foi abolido, apesar de ser não tanto uma forma só impessoal, mas também já mais passiva do que o impessoal, talvez seja mais percutante. Vamos ver o que pode dar. Tradução é uma forma, sempre há outras formas possíveis. O amor foi abolido em nome da saúde. Depois, a saúde será abolida. A liberdade foi abolida em nome da medicina. Depois, a medicina será abolida. Deus foi abolido em nome da razão. Depois, a razão será abolida. O homem foi abolido em nome da vida. Depois, a vida será abolida. A verdade foi abolida em nome da informação. Mas a informação não será abolida. A Constituição foi abolida em nome da emergência. Mas a emergência não será abolida. É sempre difícil encontrar não só o ritmo, mas também o tom. Um exercício poético pede sempre um exercício de leitura, de dicção. Então, não há uma só maneira de ler, há talvez uma exigência de procurar muitas maneiras de ler, até talvez acertar ou não com uma mais fértil, mais intensa. Então esta não é certamente a única maneira de ler, mas
podemos poupar-nos por agora, não sempre este exercício para não ficar sempre repetitivo, mas o tom às vezes pode ser mais solene ou pelo menos sóbrio, ou com uma dosezinha mais ou menos grande de ironia. O segundo poema, então, de 16 de março deste ano, de 2001. Guardati Italia dalla stessa Italia. Guardati Italia dalla tua propria Italia. Guardati dalla croce senza Cristo. Guardati dal martello senza falce. Guardati dal vicino senza volto. Guardati dalla boia con la maschera. Guardati da chi brucia il tuo cadavere. Guardati dalla quarantena senza peste e dalla peste senza quarantena. Guardati da chi ti separa dai tuoi giorni. Guardati dal teschio senza tibie. Guardati dalle tibie senza il teschio. Guardati da chi conta le tue morti. Guardati Italia dai tuoi nuovi potenti. Guardati da chi osserva l'obbedienza. Guardati Italia dalla stessa Italia. Novamente se encontra um exercício repetitivo, crítico e ao mesmo tempo quase irônico, ou já propriamente jocoso, mas de um tom jocoso que já talvez não tenha alegria. Em português talvez possa se traduzir: guarda-te por tem cuidado, faz atenção, qualquer coisa assim. Tem cuidado, Itália, com a própria Itália. Tem cuidado, Itália, com tua própria Itália. Tem cuidado com a cruz sem Cristo. Tem cuidado com o martelo sem foice. Tem cuidado com o vizinho sem rosto. Tem cuidado com o carrasco de máscara. Tem cuidado com quem queima o teu cadáver. Tem cuidado com a quarentena sem peste e com a peste sem quarentena. Tem cuidado com quem te separa de teus dias. Tem cuidado com a caveira sem tíbias. Tem cuidado com as tíbias sem caveira. Tem cuidado com quem conta as tuas mortes. Tem cuidado, Itália, com teus novos poderosos. Tem cuidado com quem respeita a obediência. Tem cuidado, Itália, com a própria Itália. Este poema foi escrito a partir de um poema de César Vallejo, um poeta peruano de língua castelhana, língua espanhola. Talvez seja bom também ter em conta esse outro poema, o poema do César Vallejo, para ver os contrastes e a inspiração, se é que se pode falar de inspiração, que levou o Agamben a escrever essa composição. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negárate 3 veces y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras en las tibias y de las tibias en las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire
y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman, cuídate de tus héroes, cuídate de tus muertos, cuídate de la república, cuídate del futuro. Vemos então que o César Vallejo utiliza também esse elemento de repetição, talvez o elemento mais seminal, mais originário na poesia. Sempre talvez haja, desde tempos arcaicos até hoje, esse recurso de repetições, seja de palavras, seja de elementos da frase e do verso. Alguns versos são transposições, traduções. Cuida-te, tem cuidado com o martelo sem a foice, por exemplo. A imagem do César Vallejo talvez seja ainda mais poderosa, é mais poderosa do que a do Agamben. Cuídate del que come tus cadáveres. É muito impressionante. Tem cuidado com aquele que come os teus cadáveres, com aquele que devora mortos os teus vivos. O César Vallejo colocou pontos de exclamação em quase todos os versos, contrariamente ao que fez o George Agamben. O Agamben, o tom é mais sóbrio, não é exclamativo, não é declamativo. Ter cuidado com aquilo que é leal 100%. Aqui a transposição seria ter cuidado com aquilo que respeita a obediência, que observa a obediência, aquele que é obediente. Então podemos nos perguntar o que é que leva um pensador, um filósofo a recorrer aos versos. Então, analisando, tentando esmiuçar, esfarelar um pouco esta unidade poética, vemos então que há aqui uma constante contraposição entre elementos: amor, saúde, liberdade e medicina, no caso do primeiro poema, Deus, razão, homem, vida, verdade, informação, constituição, emergência. Então, talvez nos surpreenda, aparece razão e aparece verdade. Então, aqui um uso de razão diferente, talvez, de uso de verdade. E também há o uso de medicina e vida não na mesma estrofe. Então, isso também pode nos surpreender. Podemos estar esperando que a medicina seja qualquer coisa que é uma tarefa em relação à vida e à saúde. Então, há aqui um desarticular de elementos: saúde e medicina, razão, vida, informação, emergência. Joga com estes elementos. Então, cada um deles, de algum modo, poderia pedir um desdobramento discursivo e não só poético, na medida em que o próprio Agamben, em outros momentos, faz esse desdobramento discursivo e não só poético. Então, uma coisa é abolida em relação à outra. Essa outra, de algum modo, pretende servir de fundamento, de justificação para a abolição da primeira. Podemos pensar no projeto kantiano, pelo menos na primeira crítica, em que, de algum modo, se delimita, para não dizer que se revoga as pretensões do saber, para ver que espaço é que pode se dar à fé ou à metafísica. Então, o que aqui se põe de lado
em nome de o quê? Talvez seja este jogo para o qual Agamben aponta um recurso poético. O amor foi abolido. Claro que isto tem que ser lido neste nosso contexto atual. É esse o exercício ao qual podemos nos propor. O amor foi abolido, por mais radical que isto soe, por mais caricatural até que isto possa soar. Tem a ver talvez com aqueles casos em que, por exemplo, pais e filhos, ou familiares ou amigos não se viram, não se frequentaram durante meses e meses. Podemos até escutar testemunhos de pessoas que deixaram de ver seus semelhantes, seus próximos, seus entes queridos até durante um ano. Então, por mais que muitas pessoas tenham continuado a frequentar-se, também houve, continua havendo casos em que de fato os tecidos das relações de amor uns com os outros foram rasgados. Está havendo, houve, haverá, continuará havendo um rasgão no tecido das relações. Isso justificado pela saúde. Será então que a saúde justifica não ver-se as pessoas das quais gostamos, amigos, familiares? Ponto de interrogação, não é? A saúde, então, talvez de entrada de jogo esteja se mostrando como o valor dos valores. Ao mesmo tempo, a saúde de cada um não é universal. A saúde de cada um tem o seu aspecto singular. Então, nesse sentido, é perturbante pensar numa medicina universal, a não ser que se postule também uma universalidade do homem. Mas, para isso, a universalidade do homem não poderia ter sido abolida. É uma das dificuldades em que estamos. Então, a liberdade foi abolida em nome da medicina. Quer dizer que, de algum modo, a medicina está controlando, querendo controlar a liberdade. O que isto pode querer dizer? O que isto pode significar? O que é uma liberdade autorizada por medicina enquanto um corpo teórico e prático de saber que quer ser uma ciência? Não querendo completamente retirar a medicina do campo do saber científico, há uma problemática aqui muito séria, que dá vontade de rir por vezes, na medida em que, quando se fala de a ciência, podemos desde logo tentar contra-argumentar com as ciências no plural e ver em que medida é que há um aspecto empírico na medicina que faz da medicina uma ciência diferente da matemática e da física. Então, a ciência médica, as ciências médicas não são ciências exatamente, estritamente, rigorosamente no mesmo sentido que as matemáticas ou a física, por exemplo. Então, um dos outros problemas que está acontecendo é a questão do especialista, o médico enquanto especialista, que opina a partir da sua posição de médico acerca de qualquer coisa que excede o seu campo de saber. Nunca os médicos tiveram tanto tempo de antena, nunca foram tão entrevistados, tão escutados. Então, certamente os médicos estão gozando dessa ilusão de poder, dessa atenção que lhes está sendo dada. Mas então, será que a nossa liberdade é um assunto médico?
Será que a política é um campo do saber da medicina? Em que medida é que se pode justificar uma ação política de um modo médico? Aqui que está um dos grandes problemas da situação atual, que é a política ela mesma não é ciência. Por mais que possa se desenvolver um campo do saber ao qual poderíamos chamar ciência política, é o método de tratamento da política que é científico, não o objeto. Como quando falamos de ciências da religião, pode-se estudar a religião com métodos científicos das ciências ditas humanas e sociais, mas isso não faz do objeto ele mesmo científico. Então, há muita confusão que está aqui operando. Estamos muito confusos, nós todos, com falta de claridade conceitual em relação ao que é ciência, o que é ciências e a relação da nossa vida, as nossas vidas morais e políticas com isso. Creio que é um dos problemas que está aqui sendo apontado de um modo muito conciso, muito saturado, na medida em que se trata de versos. Então, será que nós queremos que, por exemplo, a política seja uma forma de medicina? Em que sentido, então, a política será uma forma de medicina? Será que nós queremos, por exemplo, que a filosofia seja uma forma de medicina? Qual, então, o objeto dessa outra medicina, que não seria a medicina do corpo? Deus foi abolido em nome da razão, diz então estes dois versos. Qual Deus? Qual é o Deus que foi abolido? Esta história já vem de longe, mas isto não é uma simples reiteração, a meu ver, da célebre morte de Deus anunciada por Nietzsche. Talvez seja também uma meditação, na medida em que a poesia é meditação, acerca não só da morte de Deus que precedeu a pandemia, qual o conceito de Deus que morreu, que deixou de ter efetividade, virtude, força, mas também tem a ver com uma certa impotência por parte, pelo menos no ocidente, do cristianismo a fazer face moralmente, espiritualmente a esta desmesura técnico-científica e capitalística que está arrastando as nossas vidas. A medicina aqui poderia ser um símbolo técnico-científico de uma destituição do poder junto com o capital daquilo que era pensado como uma soberania política. Então, de algum modo, a própria religião cristã não conseguiu opor-se moralmente por exemplo, não enterrar os mortos, não acompanhar os doentes no seu leito de morte, por exemplo. Pelo menos na Itália, mas não só, no momento em que se proíbe ao familiar de estar junto do moribundo. Isso não é tão evidente como possa parecer. Nem sempre os homens pensaram que por haver um vírus letal, pandêmico circulando, como se diz,
isso seja justificação suficiente para não estar dando a mão ao moribundo, ao agonizante. Não é evidente que isso tenha que ser assim. Não acompanhar os outros na morte talvez seja um caso de queda da nossa dignidade humana. O homem então foi abolido em nome da vida. Aqui vida, creio, não se trata só da nossa, digamos, vida social. O homem, como ser humano, na sua qualidade de homem, foi abolido pela vida enquanto vida biológica, enquanto sobrevivência. Então, em nome da vida, em sentido de sobrevivência, pode-se abolir a nossa humanidade enquanto dignidade humana, enquanto espontaneidade humana. Talvez Agamben não seja exatamente um apologeta de Kant, mas ao mesmo tempo que se pode ser muito crítico em relação ao livre-arbítrio e à vontade, pode tentar defender-se um conceito de liberdade e de humanidade e dignidade humana. Então, o que está em jogo talvez seja qual a nossa concepção de homem e de ser humano e da liberdade desse homem, da nossa liberdade, da nossa dignidade enquanto seres livres. Isso está aqui em causa. Então vemos que a razão, de algum modo, aboliu Deus, ou pelo menos tenta ser uma justificação para a abolição de Deus. Ao mesmo tempo, a verdade é abolida. Então, a razão serve como justificativa, talvez ilusória, para fazer recuar tudo que é do campo da religiosidade. Ao mesmo tempo, qualquer coisa outra substitui-se à verdade ou à busca da verdade. O que? A informação. Aqui que está uma das críticas ferozes do Agamben em relação à informação, à mídia, como se diz, um barbarismo. Mídia, não deveria dizer-se mídia em português, porque é um estrangeirismo do estrangeirismo, passou das línguas do latim, das línguas latinas para o inglês e depois voltou para o português. Então, os meios de comunicação de massa. A informação, então, talvez aqui seja não só o que se deu em chamar fake news, não é? Como o inglês está dominando muito a comunicação internacional, as falsas notícias, as falsas informações, não se trata só disso, trata-se também que mesmo quando a informação não é falsa, isso ainda não é verdade. A verdade não coincide com a informação. Então, em inglês se fala de news. As novidades, as notícias. Notícias têm a ver com aquilo que é novo, recente, o que está fazendo um burburinho, um rumor. Então a verdade foi abolida. Isto já seria suficiente para ficarmos inquietos. Então os jornalistas estão correndo atrás do dia e nós estamos correndo atrás dos jornalistas. A política hoje não poderia ocorrer sem jornalismo. As nossas democracias hoje, na medida em que ainda estiverem vivas, não sei se estão, enquanto democracias, talvez não possam sustentar-se sem o aparato mediático. Mas esse próprio aparato mediático não é estatal, o que já seria inquietante, é também privado. Então persegue em si mesmo objetivos que não são estritamente democráticos. Então aqui o que poderia pensar-se como conflito de interesses, por exemplo, ou como incompatibilidade de princípios. Se o investimento
num jornal é um investimento privado que procura o lucro, e a política não pode não acontecer hoje dentro do aparato mediático. Vemos então que há aqui um problema, não é? Entre o interesse privado do jornal enquanto empresa e o problema da política enquanto coisa pública. Então, por um lado, não podemos pôr de lado o jornalismo, por outro lado, o jornalismo não é estritamente uma questão de verdade. Por mais estranho que isto possa parecer, desde que há jornalismo, há falsas notícias. Isso não é uma invenção de hoje. Não foi o Trump que inventou as fake news. Então, informação não é educação. Por mais estranho que isso possa parecer, estar informado não é ser educado. A educação tem a ver com sair de nós próprios, com ser conduzido para o exterior. Tem a ver com outra coisa que não é a informação. E, contrariamente àquilo que foi abolindo outra coisa e sendo abolido, neste poema, nesta composição poética, Agamben vai na direção de dizer que a informação não será abolida. Então, de algum modo, a circulação da informação é a nossa tela, de algum modo é a aparência do nosso mundo. A Constituição foi abolida em nome da emergência. Isto é, no mínimo, preocupante, se for o caso. E porque a emergência não será abolida. Então, estamos vendo aqui, numa concisão poética, numa concentração poética, a ideia da emergência como alguma coisa que não é provisória. A emergência não é provisória. É como se fosse o nome da nossa vida hoje, política pelo menos. Então, aqui que está um dos problemas, que é até que ponto é que algo que era para ser provisório se torna a forma da nossa própria vida. Algo que era para durar umas horas, uns dias, uns meses, afinal dura a vida inteira, décadas ou anos. Muito mais há para dizer, mas creio que já podemos pelo menos ter uma certa visão panorâmica acerca destas inquietações concentradas nestes versos, que enquanto versos parecem de uma simplicidade quase ingênua, mas isso nos leva a pensar o que aqui leva um filósofo a recorrer a esta forma de expressão. Poderia pensar-se que a filosofia é completamente contrária à retórica, que o pensamento é completamente contrário à retórica, mas quem faz filosofia, mais tarde ou mais cedo, está como que fadado pela natureza do próprio pensamento a perguntar-se o que é a filosofia, o que é o pensamento. E ao fazer-se esta pergunta, de algum modo, temos que nos confrontar ao que é a exposição, no sentido de apresentação, no sentido de expor uma ideia, apresentar uma ideia, expor um pensamento, apresentar um pensamento. O que implica, na medida em que há diálogo, técnicas de persuasão, tentar persuadir, convencer o outro com argumentos mais ou menos lógicos ou mais ou menos emotivos, daí o aspecto retórico. Então a filosofia não pode não se confrontar mais tarde ou mais cedo consigo própria enquanto estilo, enquanto até mesmo retórica. Então, desde que há pensamento, há esta problemática, pelo menos em Platão, mas também para trás,
em que desde o início se mostra um conflito entre a filosofia e a sofística, mas isso não quer dizer que o filósofo possa, na medida em que vive dentro da cidade, dentro do país, que vive politicamente, possa completamente prescindir de elementos sofísticos na sua apresentação. Isso é altamente problemático, mas talvez possamos nos ocupar disso. Então, de algum modo, não é só a filosofia que tem alguma coisa a ver com a política com a filosofia, em que há mais ou menos desde o início, se por início entendermos Platão, mas claro que o início está mais para trás, então há mais ou menos uma relação de amizade e inimizade entre filosofia e a política, mas na medida em que também há uma amizade e uma inimizade entre pensamento e poesia, entre a filosofia e a arte, então também há uma relação entre poesia e política. Então, de algum modo, se pensarmos em pensadores como aqueles que são chamados pré-socráticos, que não são propriamente pré-socráticos, o modo convencional de chamá-los, pensemos em Heráclito, ou em Parmênides, ou em Empédocles, em um momento expressivo em que não dá completamente para destrinçar o que é mítico religioso, do que é filosófico, do que é poético. Na própria expressão do poema filosófico, quer dos fragmentos de Heráclito, quer de Parmênides, isto torna-se muito evidente, este emaranhado em que não conseguimos até o fim dizer o que é estritamente poético, o que é estritamente filosófico, o que é estritamente mítico, o que é estritamente filosófico e o que isso tem a ver com a nossa vida política. Então creio que este uso, este recurso de Agamben a esta forma expressiva pode nos fazer pensar, recuar séculos e séculos e ir ao encontro destes pré-socráticos, por exemplo, que não são pré-socráticos, insisto sobre isso. Giorgio Colli chamava isso de sabedoria grega, sapienza greca, e que não era um passado mítico, era já o auge, era já o cume mais elevado do pensamento. Então, digamos, Platão já é uma decadência em relação aos pré-socráticos. Isto não é uma descoberta só do Nietzsche. No segundo poema, então, que eu já não encontro, mas estará por aqui. Em que a própria Itália, uma especialidade em perder as coisas. Está aqui. No segundo poema, então, creio que no primeiro verso, que é uma variação do próprio título e é retomado no final, podemos encontrar de um modo muito, muito concentrado um contra-argumento em relação às leituras que tendem a ler Giorgio Agamben no sentido de aproximá-lo da direita até da extrema-direita, dos nacionalismos, na medida em que, ao chamar a atenção para termos cuidado com o próprio país, no caso dele, a Itália, creio que podemos ver aqui, sem deformar muito esta voz poética, ao mesmo tempo filosófica e ao mesmo tempo política, podemos ver aqui uma reserva em relação ao próprio país. Tem cuidado com a própria Itália. Então, neste sentido, as leituras que aproximam
o pensamento de Giorgio Agamben da direita, da extrema-direita, e do complotismo, do conspiracionismo, talvez possam, embora seja só um verso, não é? Parece tão pouco, possam ter um pouco mais, prestar um pouco mais atenção a isto. Tem cuidado, Itália, com a tua própria Itália. Tem cuidado, Itália, com a própria Itália. Então isto aparece 3 vezes. Se um pensador, que neste caso, por um momento, usa a máscara do poeta, usa 3 vezes este recurso, creio que podemos então tentar prestar atenção a isso. Então, tem cuidado Itália com a própria Itália, ou tem cuidado Brasil com o próprio Brasil. Ter cuidado aqui pode ter 2 sentidos, não é? Ter cuidado no sentido de cuidar de isto ou daquilo, no sentido de tratar, vou cuidar desta pessoa que está doente, mas ter cuidado aqui mais no sentido de não é cuidar de, mas ter cuidado com, o que é uma inversão do cuidado, que torna-se não cuidado com, mas uma inquietação. Então o primeiro verso, que é uma variação do título, que aparece no final, poderá ser lido como uma reserva em relação aos patriotismos, aos nacionalismos, a tomar a Itália como princípio primeiro ou princípio último do que se está dizendo. Talvez George Agamben não esteja apontando para isso. Então não será bom lê-lo em chave de direita, de extrema-direita, muito menos de nacionalismos e nem tampouco de patriotismos. Não se trata aqui de pátria amada. O segundo verso repercute um pouco aquilo que no primeiro poema era Deus foi abolido. Aqui é cuidado com a cruz sem Cristo. Ou seja, podemos pensar cuidado com o martírio sem redenção. Cuidado com o suplício pelo suplício. Cuidado com o sacrifício pelo sacrifício, que não é promessa nenhuma de redenção. Cuidado com isto, porque talvez seja isto que esteja acontecendo. Estão nos pedindo sacrifícios por sacrifícios. E não em nome de uma redenção qualquer, de uma promessa messiânica salvífica. Então, Deus morreu, ficou só a cruz. No caso do cristianismo, há só um suplício sem Salvador. Talvez seja uma imagem difícil, mas uma imagem da nossa vida atual. E não tem a ver com ser ou não ser cristão, não tem nada a ver com estar aqui fazendo uma apologia qualquer do cristianismo, não é isso. São imagens poéticas que apontam para problemas que no Ocidente têm a ver com o cristianismo, quer se queira, quer não. Ainda é uma religiosidade que, mesmo moribunda, ainda tem a sua força. Ou não, discuta-se. Cuidado com o martelo sem foice. Esta imagem, o que é que quer dizer? O que é esta foice que não está só um martelo? Talvez tenha alguma coisa a ver com símbolos que são quebrados. Uma cruz que não tem Cristo fica só um signo, já não é um símbolo. Um martelo e uma foice, desgarrar-se. O que é um martelo sem uma foice? Só para dar marteladas? Não sei. Cuidado com o vizinho sem rosto. O vizinho, então, que deveria ser um próximo, semelhante, perde o rosto, não é?
E a máscara é a máscara do carrasco, aquele que não pode mostrar o rosto, que era o carrasco. Agora andamos todos assim, o carrasco de máscara. Então, o vizinho que não tem mais rosto é como se fosse um vizinho que não é mais vizinho. A palavra vizinho em italiano também pode ser algo que é muito próximo, que está muito perto de nós. Então, de algum modo, o rosto como elemento que o Agamben vai considerar como lugar o verdadeiro lugar da cidade para nós, no sentido que é o verdadeiro espaço da política. Por mais discutível que isto seja, é uma visão profunda. Então, cuidado com relações humanas sem rosto. Talvez não sejam humanas, precisamente. Cuidado com quem queima o teu cadáver. De algum modo, uma imagem possível, não é? Nós, se já formos cadáver, não podemos ter cuidado com quem nos queima o cadáver, mas já estaremos mortos. Mas esta imagem possível é possível em poesia. Daí talvez o recurso poético, que é mais percutante que simplesmente deduções lógicas. Talvez haja um momento em que o próprio pensamento tenha que recorrer a qualquer coisa mais persuasivo que a mera dedução. Talvez seja essa a aposta do Giorgio Agamben ao recorrer a versos. Queimar o cadáver, o que, por exemplo, nas crenças, em algumas crenças de matriz bíblica, poderá ser uma profanação terrível, na medida em que isso implica um desrespeito da crença na ressurreição do corpo, na ressurreição dos ossos. Então, novamente, fica-se só com uma parte do esqueleto, mas não há uma promessa de um corpo vivo. Queimar o cadáver é um desrespeito pelo próprio que foi vivo, mas é um sinal de mudança civilizacional, na medida em que isso não era uma herança estritamente bíblica. Ter cuidado com a quarentena sem peste. Aqui, quarentena também é talvez um nome, talvez seja também um nome para, como se diz em inglês hoje, lockdown, para um confinamento. Não se trata de, como se diz, negacionismo, palavra horrível aplicada ao que está acontecendo, mas precisamente de qual a fronteira conceitual do que é ou não é uma peste, sem de modo nenhum quer dizer que a Agamben está inventando uma pandemia ou dizendo que alguém está inventando uma pandemia. Haveria que tentar ver o que ele quer dizer quando ele fala de invenção. E cuidado também, depois, claro, também, cuidado com a peste sem quarentena. Então, as duas coisas. Não é só uma. Cuidado com quem te separa de teus dias. Sobretudo, talvez, se formos nós mesmos que estamos nos separando dos nossos próprios dias. Então, de algum modo, a pandemia está sendo uma perturbação da temporalidade. Está sendo um abalo dos horários, dos ritmos, dos hábitos para muitas pessoas, talvez não para todas, porque muitas, para simplesmente sobreviver, têm que continuar lutando dia a dia. Então há uma perturbação do nosso cotidiano. Há como se um dia que não é mais o meu dia. Há uma impossibilidade de reconhecer ao dia os seus direitos, de fazer justiça ao próprio dia. Então, o que está acontecendo está, vai estar de novo, na medida em que, por exemplo, na Europa o inverno é uma situação mais... parece que agrava as condições
climáticas, meteorológicas agravam ainda mais a pandemia, ao que parece. Não se sabe bem estes ciclos, mas talvez tenha alguma coisa a ver também com as temperaturas, ao que parece. Tem alguma correlação. Não sei se causalidade, mas alguma correlação. Então, talvez na Europa, e não só, os nossos dias estejam separados de nós mesmos. Tem cuidado com a caveira sem tíbias, tem cuidado com as tíbias sem caveira. Esta imagem, este sinal que é um símbolo da caveira e das tíbias, que aparece ou aparecia nos cemitérios, mas não só. Hoje talvez seja uma coisa de piratas, não sei. E de grupos de rock, talvez, não sei. Então, cuidado com as caveiras sem tíbias. Esta imagem que é própria também utilizada pelo César Vallejo. É um memento mori, talvez, não sei, talvez. É uma entrada no cemitério. Então, de algum modo, se isto é um símbolo de um cemitério, de um poder entrar num cemitério com os ossos todos, então este verso talvez tenha alguma coisa a ver com o verso de queimar o cadáver e romper a possibilidade de enterrar, de dar sepultura. Talvez, não sei. Como se não só a própria vida do vivo está fragmentada, mas até o próprio esqueleto é espalhado. Até a própria unidade do esqueleto é rompida. Uma das riquezas dos versos é não podermos até o fim decidir só uma interpretação. Também a caveira e as tíbias também são usadas nos produtos químicos, não é? Como um aviso de perigo, como um veneno, algo que pode ser mortal. Então, é um símbolo que é ao mesmo tempo para entrar no cemitério e de unidade da nossa vida, mesmo na morte, mas também enquanto perigo de morte, se esse símbolo for apagado, deslaçado, então é como se não mais nos estivessem avisando de que alguma coisa é mortal. Se estamos tomando venenos sem nos darmos conta. Então, cuidado com a caveira sem as tíbias e as tíbias sem a caveira é cuidado com o não poder dar sepultura ao que é a entrada no cemitério, mas também cuidado, isto não é um antídoto, isto é um veneno mortal. Então talvez estes dois versos apontem para esse sentido de estarem lidando conosco de forma mortífera sem nos dizerem, sem avisarem. Mas nós sabemos quando estamos ingerindo veneno. Às vezes, talvez nem sempre. Cuidado, tem cuidado com quem conta as tuas mortes. Talvez também os teus mortos. Isto pode se ligar com a questão da ciência e da verdade em relação à informação. Contar as mortes, contar os mortos, ainda mais se forem as minhas ou as minhas, literalmente, minha morte, mas dos que me são queridos. Talvez isso possa ser uma ressonância da idolatria dos números, da idolatria dos fatos. Fato não é igual à verdade, informação não é igual à verdade. Então, estarem bombardeando cotidianamente as pessoas com números, com contagens, isto não significa que a informação se transforma em educação da alma, educação do espírito, da consciência, do pensamento. Ou seja, os números por si só não falam. Os números por si só não são argumentos. Às vezes há um ditado, não é? As imagens, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já escutei, pode escutar este ditado,
mas isto não é verdade. As imagens pedem 1000 palavras e mais que 1000 palavras. Também se diz às vezes, contra fatos não há argumentos. Isto não é verdade. Contra fatos só há e só pode haver argumentos, contra e a favor. Ou seja, o fato por si só não fala. Há uma idolatria dos fatos. Fato não é argumento. Fato não é valor. Fato não é um bem. A vida não é um fato. A morte não é um fato. Por mais estranho que isso possa parecer. Então não basta dizer os números dos mortos, dos doentes, dos infectados. Dar sentido a isso é mais difícil, ou tão difícil quanto chegar a esses números. Não se trata de dizer que os números estão errados, não é isso. É, mesmo que os números, os fatos estejam corretos e sejam cientificamente atestados, isto não basta para a nossa vida. Então cuidado com quem está contando as nossas mortes, porque dar sentido à vida e à morte não é estatística e não é medicina, não é ciência. Talvez seja religião, poesia, política, mas não é estatística. Não é nota 1, nota 2, nota 5, 5 estrelas, essas coisas, não é isso. Então não se trata só de, por exemplo, quantos morreram afogados, mas quem eram aqueles que morreram afogados? Qual a história deles e delas? Talvez isto seja tão ou mais importante que dizer morreram não sei quantas pessoas num prédio, numa favela que ruiu, num prédio que ruiu, num barco que se afundou no Mediterrâneo ou em qualquer outro lugar. Então, a ideia que Agamben não está atento à singularidade das vidas é idiota. Mas, claro, trata-se de quem é que é este ou esta. Quem são estes homens, esta carne, este osso aqui? Tem cuidado, Itália, com os teus novos poderosos. Aqui no Brasil talvez seja: tem cuidado, Brasil, com os teus velhos poderosos. Talvez. Seria uma inversão que não anula cuidado, Brasil, com os teus novos poderosos. Uma coisa não anula a outra. Quem são então os novos poderes, os novos poderosos? O que está governando agora a nossa vida? Talvez seja não só o capital, mas também, na figura da medicina, a técnica inseparável da ciência, a ciência inseparável da técnica. Então, quais os novos poderes? Não são só políticos e capitalísticos, são também estatísticos, médicos, jornalísticos. Cuidado, Itália, com a própria Itália. Então, creio que estes dois poemas talvez possam, pelo menos, chamar a nossa atenção para certas leituras de George Agamben, que, por mais que possa ser criticado, não pode ser criticado seja como for, de qualquer jeito, de qualquer modo, assim, à toa. Então a pergunta subsiste de precisamente o que sobra, o que resta. Resta a língua. O cuidado com o poema é um cuidado com a língua. De algum modo o poema pode falhar menos que a nossa prosa. Então, numa época de pandemia, prestar atenção à palavra poética, por mais que isso possa parecer ingênuo, é também um gesto político, uma solicitude em relação à língua, que é uma exigência em ter cuidado em como se fala. Não só gramaticalmente, não é só isso, não é só ter que falar bem português, mas também é isso, mas não é só isso, a palavra justa, a palavra certa. De algum modo, o equilíbrio poético, enquanto equilíbrio da voz, da dicção,
é um treino da atenção do ouvido e do olho para o que está acontecendo. Então, por que poesia em tempos de indigência? Porque os tempos são de indigência. Então, o porquê da poesia em tempos indigentes não é um porquê que aponta para não tem sentido. Antes, pelo contrário, talvez quanto mais indigentes, mais precisemos, quanto mais indigentes sejam os tempos, mais precisemos de qualquer coisa que resista a esse golpe do tempo. Esse qualquer coisa pode ser música, pode ser poesia. Então, claro que se pode escrever poesia não só depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mas até durante. A Agamben pergunta-se até sobre o valor de um poema quando está tudo ardendo, quando a casa arde, quando a casa está em chamas, quando o nosso mundo, a nossa sociedade está em chamas, uma imagem muito exagerada talvez, mas provocante. Talvez então o poema valha ainda mais quando está destinado ao fogo. Não sei. De algum modo, uma das resistências da poesia enquanto resistência da língua é não se entregar à retórica política, à pseudo-persuasão dos argumentos médico-estatísticos, que não são autoridades morais, não são autoridades políticas. Então, de algum modo, a língua na poesia é uma língua despojada da informação. Daí que a informação não possa substituir a verdade. Na poesia nós vemos de algum modo aparecer uma relação com a linguagem que não vê a linguagem ou a língua estritamente de um ponto de vista utilitarista, finalístico, instrumental. A língua despojada da sua simples e mera função comunicativa. Não se trata só de mensagens ou de transmitir informações. Isto é um treino, é um exercício que também é político, não é só estritamente poético e isolado. Então, que um poeta utilize versos neste momento é talvez uma chamada de atenção para que neste momento a atenção poética é um gesto político. De algum modo trata-se de uma desinstrumentalização do verbo, uma desinstrumentalização do que está cada vez mais tornando-se uma retórica jornalística, mediática, política. Então, será que existe uma língua da filosofia? Será que existe uma língua do pensamento? De algum modo, um poeta recorrendo ao pensamento, ou um filósofo recorrendo à linguagem poética, ao exercício da composição poética, talvez seja um modo de não criar compartimentos estanques, não ceder a falsas oposições. Então, de algum modo, a poesia, talvez o Hermann Broch tenha pensado assim em relação à literatura, em relação ao romance, talvez a poesia seja um modo de chegar a um ponto onde o pensamento lógico já não consegue chegar. Talvez a arte, talvez o poema consigam atingir aspectos da nossa irracionalidade que o pensamento em sua sobriedade não consegue atingir. Então este recurso poético do Giorgio Agamben talvez seja um recurso para conseguir tocar talvez as nossas cordas líricas no momento de lirismo envergonhado, não sei. Será que há uma lógica do mundo em ruínas? Ou será que quando o mundo está em ruínas não há mais lógica? Não havendo mais lógica, será que pode continuar a haver pensamento? É
um pensamento, é uma inquietação de Hermann Broch que pode talvez nos ajudar a ler os tempos de hoje, não só os tempos dele, mas os nossos. De algum modo, o romance, talvez possa se dizer isso da poesia, mesmo lírica, porque o eu do poema lírico talvez não seja eu, talvez seja outra coisa. Talvez quando há uma idolatria dos fatos, quando há uma idolatria do positivismo, em que até a própria filosofia quer de algum modo ser filosofia positiva, pensemos nas idolatrias do progresso e do positivismo do século XIX que não estão extintas. Lembremos que a palavra progresso está inscrita na bandeira brasileira. Então, nestes momentos, que não só são do século XIX e da época da primeira parte do século XX, do Hermann Broch, talvez hoje também isso exista. Então, nesses momentos, talvez o recurso ao romance, o recurso ao poema, seja um modo de não ceder ao esfacelar da totalidade. Para o Hermann Broch, a arte, a literatura tinha alguma coisa a ver com a possibilidade de apresentação, de representação, que não é naturalismo, da possibilidade de apresentação de uma totalidade, a totalidade do homem, o homem na sua totalidade. Nesse sentido, há um perspectivismo, se quisermos utilizar assim um termo que soa nietzscheano, de sonoridade nietzscheana, há uma possibilidade perspectivística no romance, talvez também no teatro, na poesia, nas artes, que excede a possibilidade racional do logos. Nesse sentido, uma lógica do mundo em ruínas é uma lógica ilógica, é uma espécie de irracionalidade. Então, nesse sentido, o poema pode conter em si qualquer coisa de irracional que o argumento filosófico não pode. Então, talvez o recurso ao poema tenha alguma coisa a ver com o reconhecimento dos limites da argumentação lógica, da persuasão discursiva, argumentativa. Então a ciência talvez deva entregar à arte essa representação do todo. A ciência não é uma representação do todo. Pensa-se que a ciência é uma coisa concreta, mas não é. A ciência não trata do concreto, por mais estranho que isto possa parecer. A ciência não trata da singularidade, trata da generalidade por abstração. A ciência não se ocupa deste homem aqui, esta carne e estes ossos. Não se ocupa deste doente aqui, enquanto pessoa. Ocupa-se de uma generalidade. Então, talvez pedir soluções salvíficas à ciência seja pedir não ser despedaçados por aqueles cujo método é despedaçar. Então, a pergunta de inspiração brochiana, mas lendo o Giorgio Agamben, é a relação da beleza com a liberdade e da liberdade com a beleza. Será que a beleza do mundo, será que a beleza da arte, a bela forma, a forma formosa, pode nos levar até ao reconhecer em nós uma liberdade, um livre jogo das faculdades, para falar em termos kantianos? Será que a beleza nos faz reconhecer em nós uma liberdade? Ou será que é a liberdade que, de algum modo, nos permite reconhecer as formas belas, artísticas ou naturais? Ou ainda, será que não há, então, um conhecimento humano mais profundo e que só esse conhecimento humano é que chega até a possibilidade do belo? A aspiração à beleza talvez só possa ser reconhecida como uma aspiração primeva à liberdade? Não sei, mas essas perguntas
merece a nossa atenção nestes momentos. O Giorgio Agamben, já há alguns anos atrás, quando estava se interrogando sobre o que é um comando, o que é dar uma ordem, falou do que define o nosso tempo, o que define a nossa época. E ele falou de sfacello, de decomposição, de ruína, de fragmentação de toda a experiência ética. Então, de algum modo, há uma espécie de inquietação que anima o pensamento do Giorgio Agamben, que é esta deterioração, este desfacelar-se da nossa vida ética e política. No seu primeiro livro, já há algumas décadas atrás, falava da agonia em que está a cultura do Ocidente. Então, de algum modo, poderíamos tentar ler que o Giorgio Agamben, agora na idade mais madura, digamos assim, para não dizer velho, parece que velho hoje em dia é uma ofensa, este recurso na velhice aos versos talvez seja um recurso a uma forma de vida mais simples. Os versos são muito simples, mas uma simplicidade, uma singeleza que é uma coisa clássica. É uma possibilidade de inscrever na pedra algo que dura, contra a passagem das modas. Então, o problema ao que os versos respondem em sua singeleza talvez seja o problema da nossa sociedade. O Agamben disse já o ano passado, falando da sociedade italiana, mas poderíamos nos perguntar se isso não se aplica à sociedade brasileira ou outras, que a sociedade, essa nossa sociedade, não acredita já em mais nada senão na mera vida, enquanto mera vida de sobrevivência, uma vida nua, como ele traduziu às vezes o Walter Benjamin. Mas numa entrevista o Giorgio Agamben diz então que essa vida nua, essa mera vida, a mera existência, como se a nossa vida humana fosse só sangue correndo nas veias, não é? Essa mera existência, que é essa patologia da obsessão com a nossa própria saúde, com a nossa própria doença, isso não une os homens, isso separa os homens. Então, a pandemia, enquanto irrupção de uma doença, não é uma unidade dos homens, não é uma unificação da sociedade. Isso, ele diz, cega os homens. A mera vida nos cega, nos tolhe a acuidade visual. O que é então uma vida, o que é então uma sociedade que já só acredita na simples, mera sobrevivência. O que é que acontece com as nossas vidas quando o que está em causa é só a sobrevivência? Então isso é muito preocupante, é o que está acontecendo. Também poderíamos pensar na questão do recurso à palavra poética, poderíamos pensar na abertura que o Walter Benjamin faz no Rua de Mão Única, quando ele está no posto quando ele fala do posto de gasolina, da relação entre fatos e convicções, de algum modo, qual então a verdadeira atividade literária ou filosófica em tempos de crise, neste caso pandêmica, e qual é a possibilidade da alternância e do equilíbrio, do desequilíbrio entre agir e escrever. De algum modo, não seria a hora do gesto universal do livro, como ele escreve, mas de brochuras, de artigos de jornal, de coisas mais simples, uma língua de prontidão mais imediata. Então talvez o recurso ao verso seja um modo
quase benjaminiano de escutar este texto do Benjamin, o posto de gasolina, o primeiro texto do Rua de Mão Única, a relação entre fatos e convicções. Será que eu vou abrir aqui. Será que há fatos que se fundam em convicções, convicções que se fundam em fatos? Ou será que nem sempre isso está ligado de um modo causal? Então, de algum modo, quais as nossas convicções de hoje, essa interrogação, em relação aos fatos de hoje, e como é que uma coisa dialoga ou não com a outra? Será que os fatos podem se tornar fundamento de convicções, ou será que nós já temos convicções prévias para ler os fatos? Então teremos que jogar com esse jogo das opiniões com uma outra linguagem, com outro exercício de estilo. Nesse sentido, podemos pensar que o recurso a versos por parte de um pensador tem alguma coisa a ver com a possibilidade de tocar em alguma coisa com a poesia que não se pode tocar com o pensamento. No Homem Sem Conteúdo, na primeira obra do Giorgio Agamben, ao falar de estrutura original da obra de arte, o Agamben fala de epocheda, do termo grego, uma suspensão, de uma detenção, de um parar, e de ritmo. Então a estrutura originária da obra de arte para o Agamben tem a ver com uma suspensão e com o ritmo, com uma relação entre suspensão e ritmo. E isso tem a ver com a nossa vida do espírito, com a vida da consciência, na medida em que, de algum modo, essa estrutura originária, temporal da obra de arte, abre a consciência à própria temporalidade e é um exercício de tomada de consciência da temporalidade. De algum modo, a obra de arte, ou pelo menos a obra poética, abre a consciência a si mesma, abre a nossa vida do espírito a si própria, enquanto vida do espírito e não enquanto vida biológica. Então, a cesura do poema, as pausas dos versos, o esforço de treino da dicção tem alguma coisa a ver com o treino da nossa relação com a nossa temporalidade vivida. Creio que nesse sentido, o exercício de composição poética, tanto ao escrevê-lo quanto ao lê-lo, sobretudo em voz alta, a alta voz, é um exercício de relação com o tempo, com a temporalidade. Então, há aqui qualquer coisa que talvez a sobriedade da prosa filosófica não possa tocar com a mesma profundidade. Poderíamos então pensar que no poema há uma passagem do vivido ao dito e do dito ao vívido, ao vivaz. Isto não é só um brincar com, neste caso, com a língua portuguesa. De algum modo, passando pelo que é dito, aquilo que é vivido se torna vivaz. Talvez seja este o esforço das intuições nascentes que são, digamos, incrustadas nos versos. De algum modo, há uma passagem do vivido para o dito, mas não só, porque há uma repercussão do dito no vivido. Então talvez seja um momento histórico de nos perguntarmos, de nos interrogarmos acerca desta relação. O que é o revelar poético das nossas vidas? De algum modo, o vivido se revela vividamente ou vivazmente no poema, mas este revelar não é simplesmente
transformar todas as opacidades em coisas que possam ser atravessadas. A revelação poética não é um abolir das obscuridades, das penumbras. Não é que o obscuro se torne claro, o obscuro no poema aparece enquanto obscuro, aparece claramente enquanto obscuro, se quisermos. Então, não é que no poema o que está morto ressuscite. A poesia não é uma promessa de ressurreição, talvez no máximo seja um esforço simbólico de redenção, uma sepultura para qualquer coisa. Então não é que o que está morto ressuscita, mas aparece enquanto morto, e neste caso nos obriga a uma relação com a finitude, com aquilo que se vai, do qual temos que nos despedir. Aparece, o que se foi aparece na sua agonia, na luta agônica contra a morte. Então há uma passagem do vivido para o poético, mas não só. Não é só numa direção. De algum modo, o poético, enquanto poético, torna-se gramático, mas a gramática de algum modo é uma coisa morta. Então o poético, que parece que é uma coisa aparentemente viva, ao tornar-se gramático, torna-se uma coisa aparentemente morta. Então estamos nesta tensão. O poema é letra morta quando está só na página. Está esperando o sopro da voz dos vivos. De algum modo, a língua viva é restituída enquanto língua morta no poema. E a língua morta é restituída enquanto língua viva. Então a poesia é uma experiência ao mesmo tempo de vida e de morte da língua. E portanto de vida e de morte do pensamento. Há então uma voz que provém da vida, mas há também uma vida que provém da voz. Do mesmo modo, há uma voz que provém da morte, mas há uma morte que provém do que se diz, do que é dito. De algum modo, na poesia, há um dar morte que é um dar vida e um dar vida que é um dar morte. Na poesia, no poema, a própria língua se manifesta. Então, creio que é isto que está em causa, uma das coisas que estão em causa no recurso ao poema por parte de um filósofo. A poesia confunde-se com a vida, mas não é vida. A poesia confunde-se com a morte, mas não é morte. Então, ao confundir-se com a vida, parece que chama o louvor. Ao confundir-se com a morte, parece que chama a lamentação. De algum modo, a alternância poética, da voz poética, da dicção, está sempre entre a elegia e o hino. Poder cantar um hino e poder ter que tecer uma elegia. Mas será que em tempos então em que Deus foi abolido, pode-se cantar? Será que podemos louvar se já não soubermos rezar, por exemplo? Então, se há uma cruz sem Cristo, se Deus foi abolido, será que a poesia pode continuar a cantar? A voz do César Vallejo é uma voz que ainda quase que grita. A voz neste poema é uma voz sóbria, mais filosófica, se por filosofia entendermos sobriedade. Então, de algum modo, entre César Vallejo, que inspira o Agamben, e Agamben, 7 ou 8 décadas depois, é como se o poético fosse uma fala que não tivesse um sujeito próprio, mas que já não pudesse cantar. Já não tem sujeito e não tem objeto, e de algum modo não pode mais louvar, não pode mais cantar. Talvez porque não se possa mais rezar, porque Deus está morto, ou pelo menos um certo conceito de Deus.
Então, ao retirar todos estes pontos de exclamação que aparecem no poema do César Vallejo, penso que há uma diferença clara entre uma temporalidade e outra. Talvez Giorgio Agamben, enquanto filósofo, não só já não possa mais louvar, seria talvez ridículo um filósofo louvar o seu tempo. O Walt Whitman pôde, Giorgio Agamben não pode, talvez não possa. Mas então Agamben não pode não só louvar, ele tampouco pode, tampouco quer, talvez não possa nem queira, lamentar. Ele não está lamentando o mundo que se vai, como ele escreve no artigo, o mundo que está acabando. Então, esta voz mais sóbria é uma voz que não canta, mas também não pode, também não quer lamentar. Não é nem um hino, nem uma elegia. Talvez então seja uma voz próxima do murmúrio, próxima do silêncio, uma voz próxima da fala, próxima até da prosa. Quase só sentido sem som, não é um exercício musical, ou quase só som sem sentido, o que perderia o sentido da sobriedade filosófica. Então, Agamben não pode tocar nem num extremo nem no outro, seria uma dissolução, talvez, tanto do pensamento filosófico quanto da própria poesia. Mas não é um falar por falar, sem se dar conta e sem prestar contas de que se está falando. O poeta, de algum modo, tal como o filósofo, está doente da língua. Ele fala dando-se conta e prestando contas de que fala. E, então o poeta e o filósofo, de algum modo, mostra a sua doença e mostra a sua saúde. O poeta fala, diz aquilo que diz na língua materna, de algum modo, como se fosse uma língua estrangeira. Então, de algum modo, a poesia nos obriga a nos relacionarmos com a língua, por exemplo, portuguesa, quase que como se fosse ou como sendo uma língua que não é materna, mas estrangeira. Para o Celan, o Paulo de Celan, um poeta não poderia ser poeta em língua estrangeira, o que é muito estranho, porque o próprio Paulo de Celan era poliglota. De algum modo, é como se a poesia nos obrigasse a escrever com a mão esquerda, mesmo quando somos destros. Como se a poesia nos obrigasse a falar com a boca desdentada, mesmo quando temos os dentes todos na boca. De algum modo, creio que seja esse o exercício poético. Um estar dentro, quase como um estar dentro e estar fora da língua, que talvez seja um exercício para estar dentro e fora do pensamento, estar dentro e fora da cidade, da polis, como sentido político. Então, ao nos relacionarmos de modo quase como se fosse uma língua estrangeira com a própria língua materna, talvez isso nos abra uma temporalidade, uma distância, um espaço-tempo para a relação com as próprias coisas públicas, com as próprias coisas políticas, menos fanática, menos terrorista, não sei qual seria a palavra a utilizar hoje. Então, talvez valha a pena ler, reler, não só os poemas do Giorgio Agamben, na sua concisão singela, mas também muitos outros poetas, porque isso, sendo um fim em si mesmo, também há um gozo que não tem a ver só com a política, obviamente, sobretudo, porque podemos simplesmente gostar de poesia, mesmo que tudo corra bem politicamente. Nunca corre bem, mas nunca corre tudo bem. Mas mesmo quando os tempos são de paz, podemos fruir estaticamente do poema. Mas essa fruição, se é só entrega a si mesma, talvez isso, por exemplo, para o Broch, seja um mal. Não sei. Mas fica o desafio, fica a proposta de, então, depois de tudo isto, voltarmos aos poemas. Não o farei agora, para não cansar, em tempos em que o homem está cansado de si mesmo. Numa sociedade do cansaço,
Mas então fica o convite, fica a provocação de não pôr de lado a poesia mesmo em tempos de crise política, econômica e outras.